Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 18. Não. Existem situações na nossa vida que quanto mais você adiar para resolver, pior podem ser as consequências. E por mais que doa, por mais que vá gerar um certo desconforto no momento, Deus pode estar dando oportunidade de resolver situações na sua vida hoje, que vão fazer a diferença lá na frente. Eu quero falar um pouco sobre Davi. Davi aqui nesse capítulo, você vai ver que um pouquinho antes, Davi, ele é perseguido pelo próprio filho, Absalão. Absalão se tornou inimigo do seu pai. E muita gente fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus, não mudou, como um exemplo de adorador, e foi um grande exemplo de adorador, mas Davi também cometeu erros. Davi foi um péssimo exemplo de pai. Davi não foi um bom pai. Davi não zelou pelos seus filhos. Davi não cuidou da sua família, de maneira que isso que aconteceu aqui, na verdade, nada mais é do que o resultado de um pai negligente, mas que se arrependeu. E o arrependimento, ele sempre vai te levar para uma mudança. O remorso te leva para a morte, mas o arrependimento te leva para a vida. O arrependimento te faz chorar uma noite, o arrependimento te faz chorar uma semana, mas quando você levanta para um novo tempo de vida. Quando há arrependimento verdadeiro, o remorso não, o remorso só acrescenta culpa, o remorso só acrescenta dor, o remorso só te faz estacionar e te empurra para a morte, mas o arrependimento ele te leva a viver uma novidade de vida. Vamos ler aqui a partir do verso 33 do capítulo 18. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto. Veja bem, havia uma vitória, porque Absalão conseguiu juntar um exército, juntar um povo, formou um exército e se voltou contra o exército de seu pai. Então se travou uma batalha, de maneira que Davi teve que fugir, porque ele teve medo do próprio filho. Ele falou: Absalão vai conseguir. Ele conhecia Absalão, ele sabia que Absalão era determinado. Ele disse: eu conheço, ele tem meu sangue. Eu sei do que são capazes os filhos de Davi. Tem meu sangue. Então é o seguinte, vamos embora, porque não vai dar para a gente. Eu tenho para mim que ele quis também, ele não queria enfrentar o filho. Ele queria passar por aquilo, tanto é que ele deixa tudo para trás, deixou apenas 10 concubinas para cuidar ali do palácio, e ele decide fugir do próprio filho, mas ele nomeou 3 generais, 3 comandantes de guerra, para irem combater contra o exército do filho. E numa dessas, até que Absalão, ele morre. Como que ele morre? Absalão tinha um cabelo bonito, um cabelo maravilhoso. A Bíblia diz que ele era formoso, ele devia ser um cara boa pinta, cabelão, sabe, aquele de tirar suspiro por onde passava. E de repente aquilo que era um motivo de tanta vaidade para ele, fica agarrado nos galhos de uma árvore.
E aí vem com a espada e matam Absalão. E aí chega a notícia para Davi. Então, por isso que Davi era um dia de vitória, mas de luto. Não sei se você já passou por isso. É vitória, mas é luto. É vitória, mas eu perdi algo meu. É vitória, era para estar celebrando, mas eu não consigo, porque eu também perdi parte de mim. E aí, informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviam dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O comportamento deles foi completamente avesso ao que seria normal. Em vez de celebração, eles se sentiram humilhados pelo comportamento do rei. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os teus soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta. Diga comigo, junto à porta. Diga comigo, junto à porta. Ele sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Amém? Você pode ir sentando no seu lugar. Oh Deus, fala conosco. Fala conosco. Às vezes você pode experimentar depressão e provisão ao mesmo tempo. Às vezes a vitória se transforma numa derrota. Você pode experimentar derrotas em períodos de vitória. Você pode experimentar luta no momento que era para você estar celebrando, e numa estação de sucesso enfrentar o fracasso. Num tempo de colheita você está experimentando escassez. Num tempo de sucesso você está fracassando. Davi aqui havia perdido seu filho e realmente não tinha motivos para comemorar, mas eram uma série de escolhas, tanto de Davi como do próprio filho Absalão, porque uma pessoa ferida, ela quer ver vingança. Por isso que você tem que tomar cuidado antes de você sair ministrando sobre alguém ou liberando palavra, porque você só consegue dar o que você tem. Eu vou repetir, você só dá o que você tem, ainda que o teu discurso seja mas se o teu coração estiver contaminado e estiver cheio de veneno, é isso que você vai passar. Então, antes de sair para cumprir um chamado, primeiro, se cure. Antes de fazer qualquer coisa, se trate. Olhe para dentro. Perdoa. Libera essa pessoa. Não é por ela, é por você. Quando você não perdoa, você é o escravo. É você que é o escravo. Absalão não conseguia perdoar o próprio pai. E também todas as vezes que ele procurava, qual era o problema de que Absalão tinha com o pai? Tamar, sua meia-irmã, havia sido violentada, estuprada por um meio-irmão, e o pai não fez nada. E Absalão ficou indignado, porque Davi estava preocupado em guerrear, em governar a terra, em governar tudo, mas ele não estava governando a própria casa. Cuidado você que só está com a cabeça no business e daí está ignorando a sua casa.
Você só tem tempo para as suas reuniões, você só tem tempo para as suas viagens de business, você só tem a sua agenda voltada para os seus interesses. Se você não está governando a sua casa, se você fracassar na sua casa, você fracassou em tudo, ainda que você seja um milionário. Ainda que você seja um milionário, se você fracassa na sua casa, você fracassou em tudo. Davi tinha sucesso no reino, tinha sucesso nas batalhas, mas havia perdido seu filho. Absalão já tinha morrido há muito tempo. Absalão já tinha morrido. E Davi não foi atrás. Tem pais aqui que vão precisar ir atrás de seus filhos. Talvez você vai precisar pegar o telefone hoje e dar uma ligada. Um filho que você não vê há 15 anos, que foi de um outro relacionamento, que foi de uma outra história, que coisas que a vida te trouxe, você viveu, aconteceu e tal, entende? Mas olha, é seu. Não existe ex-filho, pode existir ex-esposa, mas não existe ex-filho. Eu fico para morrer quando alguém está no segundo casamento, ou terceiro, ou quarto, que aí às vezes não quer que o marido ou a esposa se relacione com o filho do outro relacionamento. A criança, o filho não tem nada a ver com a parada. Tá ligado? Sim ou não? Não é porque ele foi para ele, não quer que ele fale com a filha do outro casamento. É filha! É filho! Não existe ex-filho! Amadurece! Precisamos amadurecer nisso. Davi estava tão triste que ele estava disposto a perder tudo, ele não queria mais voltar. A cidade, ela era cercada por muros, você sabe disso, né? Por muros. E haviam 2 portões de acesso, o portão externo e o portão interno. E tinha um lugar entre os portões. As pessoas que tinham questões para resolver, normalmente o rei se assentava no portão. E dali ele governava. E as pessoas tinham questões, vinham até o rei ou até alguém, e ali eram despachadas coisas. Então, Davi havia abandonado esse lugar, porque Absalão chegou no portão externo. A mensagem hoje é: volte para o portão. Voltar para o portão. Joabe, quando chega a notícia, porque é o seguinte, tinha muita coisa envolvida, veja bem, homens haviam doado a sua vida naquela batalha. Também deixaram de estar com suas esposas. Estavam na batalha, lutando contra o filho do rei, porque o rei foi um péssimo pai. E na verdade o resultado, colhendo coisas de um adultério lá atrás. Olha bem, tem coisas que você não vai resolvendo, que você vai guardando. E às vezes é melhor um confronto do que um conforto. Né? Às vezes é melhor um confronto do que um conforto. Porque se você passa pelo confronto, o conforto vem. Joabe, ele era um cara complicado, mas aqui nesse momento ele teve que se posicionar, porque ele representava um exército. Então ele chega diante do rei, é o seguinte: o filho do adultério não morreu, e ele levantou, penteou os cabelos e voltou para a vida? Agora, quando o outro filho morre, tinha uma cidade, tinha uma nação, tinha um povo envolvido, tinham soldados que estavam lá esperando. Uau, nós vencemos o inimigo do rei, então a gente está esperando ele para celebrar. E de repente se ouve só gritos do rei, e todo mundo dizendo: o rei está angustiado, está com raiva de vocês, porque mataram o filho dele. Todo mundo ficou humilhado, envergonhado. Aí Joabe chega e confronta Davi. Você não pode fazer isso, porque senão você vai perder tudo.
Você humilhou aqueles que lutaram por você. Você ama quem te odeia e odeia quem te ama. Joabe, ele tem com o dom do confronto ali e confronta Davi. Meu Deus. E aí, depois dessa palavra, Davi levanta e volta para o portão da cidade. No verso 8 vai dizer: então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Deus vai levar você em lugares onde você abandonou o domínio da sua vida. Talvez frutos de uma disfunção sua em algum momento da sua caminhada. O problema que Davi estava colhendo agora foi resultado de uma disfunção lá atrás. Resultado de um pecado que ele tentou encobrir. Resultado da passividade dele. Resultado da falta de interesse dele de cuidar da sua família. Você sabe que no Salmo 51 tem a história de como Davi ora e fala com Deus depois de ele ter cometido o adultério com Betseba. E como que ele sobreviveu àquilo, ele ora, ele pede a Deus para não ser expulso da sua presença, ele pede a Deus para que Deus não retire o Espírito Santo dele, sabe? A questão é que nós temos que vigiar o tempo todo, meu irmão. A gente tem que vigiar, porque o diabo não está brincando com a gente. Posso ouvir um amém aqui? Eu vou pedir para que cesse a circulação o máximo que puder, porque desconcentra quem está aqui, e hoje eu preciso de concentração. Hoje eu preciso muito de concentração, porque há uma resistência aqui, eu sinto isso, desde a hora que eu cheguei aqui hoje. Mas eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar. Eu não vou deixar de falar. Eu quero que você me ajude com seu filho, eu quero que você me ajude a desenrolar esse rolo todo aqui hoje. Mas não vai demorar não. Sabe, existem confrontos que você consegue lutar à distância. Davi lutou com Golias à distância. Ele não foi para o mano a mano com Golias, não foi para o braço com Golias, porque não ia dar para ele. Mas ele sabia quem ele era em Deus e ele usou as armas que ele tinha à disposição dele, que ele sabia: daqui eu acerto, daqui eu me garanto. E eu sei que aquele que está comigo é maior do que o que está com ele, então daqui ele não foi. Mas existem lutas que elas batem na tua porta. Existem situações que chegam na tua porta e você vai ter que encarar, e não tem como lutar à distância. Essa era uma que Davi estava enfrentando. Agora, tudo começou ali atrás, quando ele decidiu cair. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou te falando porque eu acredito nisso e eu sei que isso é verdade. A queda é uma escolha. Eu vou repetir. Você decide cair ou decide se manter de pé. A escolha é tua. A escolha é tua. Lembra que Deus disse para Caim? Caim, pecado bate a tua porta. Cabe a você dominar sobre ele. Deus não vai dominar o pecado por você. Deus já nos livrou do império do pecado. Deus nos livrou do poder do pecado, mas Ele não tirou de nós a capacidade de pecar. Nós só seremos libertos da presença do pecado quando estivermos na glória. Mas aí o pecado não tem mais poder de nos escravizar, porque nós fomos libertos na cruz do Calvário. Cristo levou sobre ele e nós estamos livres e assentados com Cristo. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Você crê nisso? Então, você decide se vai cair ou não. E o que aconteceu com Davi é que, onde ele não estava, e o que ele não fez, que o levou a um lugar onde ele tinha liberdade e capacidade para fazer as coisas que ele não deveria fazer. Eu vou repetir isso. É onde ele não estava e o que ele não fez
que o levou a um lugar onde ele tinha a liberdade e a capacidade para fazer as coisas que ele não deveria fazer. Se ele fizesse o que ele deveria fazer, ele não teria feito o que ele fez. Se ele estivesse na guerra como os outros, ele não estaria com tempo ocioso olhando para o terraço dos outros. Se ele estivesse na batalha, se ele tivesse ocupado, ele não estaria suscetível àquilo. Mas porque ele não estava onde ele deveria estar, ele fez o que ele não deveria fazer. Meu Deus do céu. Sabe? Cuidado. Você pode escolher suas decisões, mas você não pode escolher as consequências. Posso ouvir um amém aqui? Vocês estão recebendo isso? Você pode escolher as suas escolhas, mas você não tem como escolher as consequências. Então, rapaziada, cuidado com as escolhas que vocês estão fazendo. Cuidado com as amizades que vocês estão fortalecendo. Cuidado com as conexões que vocês estão fazendo. Cuidado com quem você está andando, porque isso a escolha é sua. Mas daqui a pouco, a consequência, você não vai ter como se livrar dela, você vai ter que passar por ela. Então, cuidado com quem tu anda. Cuidado com quem tu anda. Pais, eu vou bater nessa tecla. Pais, cuidado, veja, abra o WhatsApp do seu filho, abra o telefone do seu filho. Que mané trancar a porta e não saber o que está fazendo lá dentro. Abre o computador do seu filho. Veja, é isso mesmo. Ontem a gente viu a dona Filó falando sobre isso, né? Negócio de minha privacidade para menor de idade, que não lava nem a cueca, que não paga uma conta, e vem querer falar na sua frente que ele tem que ter a privacidade dele. Aí você pode responder a hora que você assumir a prestação do apartamento, a conta de telefone, a comida da casa, aí você pode ter sua privacidade. Enquanto você comer do meu arroz, não tem esse negócio de minha privacidade. Me dá aqui o telefone, quero ver com quem está falando. Dá incerta. Ei, dá incerta. Abre a porta do quarto. Abre o armário, cheira a unha, cheira a boca. Estou falando sério, gente. Estou falando sério. Levanta o nariz. Cheira, deixa eu ver a tua mão. Onde é que tua mão? Que é isso aqui? Andou com quem? Pegou em quê? Fernanda é filha de policial. Meu sogro não era mole. Meu sogro revirava tudo. Tudo. Né? Revirava tudo. Mexia em tudo. Estava certo, ela também. Filha de esposa de polícia, é polícia. Tem o perfil. Tem perfil. Mas olha, investiga. E você está achando que tua mãe está sendo chata, que teu pai está sendo chato, depois tu vai dar glória a Deus que meu pai fez isso comigo. Eu dou glória a Deus hoje por cada coça que eu levei da minha mãe. Por cada correada que eu levei da minha mãe, por cada não que eu recebi, foi pouco? Mas eu não sou a favor de espancar a criança. Você tem que ter o limite. E outra coisa, corrige como a Bíblia manda. Corrige com a vara. E diz o porquê você está fazendo. Mostra o que ele fez. Amém, gente? Vamos ser quase um seminário para pais aqui. Avisa porque minha mãe era assim, minha mãe me ia bater, ela vinha primeiro com a Bíblia. Assim, ó. Até hoje ela faz isso. E eu, já pequenininha, e minha mãe quando senta, ela fica com o pé sobrando, o pé não bate, não. Ali, ó. Olha lá, balança o pé, mãe, balança o pé, mãe. Até hoje, minha mãe era assim. Meu filho. Mamãe
já falou, o que você fez foi muito feio. Você não pode responder os outros assim, você não pode chutar, porque a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar. E a Bíblia fala que o pai e a mãe devem corrigir o menino com a vara. Então, porque a mamãe te ama, porque a mamãe te... Mãe, não me bate. Não, deixa eu falar, porque a mamãe te ama. Mas a mãe, qual é, mãe? Não sei o quê. Porque a mamãe te ama. Agora, levanta, vira o bumbum para a mamãe. Pá, 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 pá. Eu tenho certeza que você que está aqui adulto, uma costa já te livrou de muita coisa, de muito problema na vida. E você está onde está porque você foi corrigido pela sua mãe, pelo seu pai. Você pode dar glória a Deus pela correção que você teve? Aí vem uma geração pós-moderna dizer que não pode corrigir o filho. Olha aqui na minha casa, quem manda sou eu. Eu vou corrigir o filho como a palavra diz. Cuidado com o psicólogo que você anda levando seu filho. Escolha bem. Psicólogo ajuda, mas escolha bem quem você vai levar. Aonde você vai dar peça indicação. Não leva Obrigado. Não leva para qualquer um, não. Peça orientação. Meu Deus, não ia falar nada disso, gente. Eu não ia falar nada disso, mas tomou esse rumo. E Deus está trazendo a gente para essa tecla, porque... Pode segurar um pouquinho, porque a igreja precisa ser despertada para isso. Porque os nossos filhos não serão comida do inferno. Os nossos filhos não serão ceifados por esse sistema mundano. Adolescentes, vocês são bênção nessa igreja. Crianças, vocês são bênção nessa igreja. Jovens, vocês são bênção nessa igreja. Vocês, oh meu Deus do céu, alguém me ajuda aqui, igreja, nessa noite. Nós não perderemos os nossos jovens. Nós não perderemos os nossos adolescentes. Não! Oh! Meu Deus! E você acha que só sua família era complicada, né? Olha a família de Davi. Irmão estuprando a irmã. Eu acho que com a tua vida você pode até escrever um livro aconselhando famílias, porque não se compara ao que Davi padeceu como família. Diante da história de Davi, a sua história viraria uma história bonita até. Olha, eu vou até virar um conselheiro, porque eu não vivi isso aí que Davi viveu. Que situação! E uma vez que Davi deixou essa lacuna da paternidade, Absalão quer ocupar. Absalão, tomado por uma indignação, ele quer ocupar, ele fala, e quando ele foi para a porta exterior da cidade, para a porta externa, e ali ele barrava as pessoas que iam procurar o rei, que queriam algum conselheiro do rei, e ele falava, o rei não está atendendo ninguém, o rei não tem capacidade, o rei não está nem aí para vocês, o rei não está nem aí para o povo. Tomado por uma indignação, eu vou tirar o meu pai desse trono, eu vou tirar ele daí, e eu vou assumir esse controle. E ali ele ficou na porta da cidade, porque Davi se ausentou dela. Se você sair, alguém vai sentar. Se você der o acesso externo, alguém vai sentar. E daqui a pouco vai estar dentro. Oh meu Deus, daqui a pouco a coisa vai ser mais profunda, porque tem a porta interna também. Mas começa pela externa. Se você não vigiar a porta externa, daqui a pouco você já sendo invadido na sua alma, nos seus sentimentos, na sua casa, na sua família. Então você não pode deixar essa lacuna. Meu Deus do céu. Sabe? Davi, o problema é que Davi se tornou uma pessoa passiva, ele não mexeu, ele não confrontou quando precisou, ele não corrigiu quando precisou, ele não teve a atitude correta quando precisou, e agora ele estava passando por um momento terrível, porque lá atrás ele foi complacente, porque lá atrás ele fingiu que não estava nada errado, porque lá atrás, então por isso que eu estou te falando, se tem algo para resolver, resolve logo. Vai por mim. Se tem algo para resolver, resolve logo. Se tem alguém para perdoar, perdoa logo. Sabe? Cuidado.
Aqui nós vemos um jovem perder a vida, porque se tornou um rebelde. E aquilo que era atraente em Absalão foi aquilo que o matou. O cabelo era atraente, era bonito, mas aquilo agarrou naquelas árvores e ali ele foi pendurado, sabe? Agora, interessante é porque às vezes as responsabilidades que a gente assume nos afasta de quem a gente ama. Cuidado para as responsabilidades que você tem assumido, talvez está te afastando de pessoas que você ama e que te amam. Segura um pouquinho que está rodando. E há momentos que o maior desafio da responsabilidade é esse, é você caminhar sem se afastar de quem você ama. É você caminhar. E algumas pessoas vão te julgar, vão falar de você, que você está se afastando porque você é preguiçoso, porque você quer ir embora, porque você acha que não tem o suficiente, mas às vezes é apenas um desengate, às vezes é apenas um desajuste. E Deus está trazendo à luz, Deus está tratando isso. E Deus está tratando isso, sabe? É quando você se encontra nesse estado de vergonha, de medo, ou de trauma, ou de exaustão. E isso começa a se distanciar daquilo que Deus te deu. E na verdade, às vezes você se parece perdido porque você não sabe como gerenciar tudo aquilo que Deus te deu. Sabe, você sabia que você chegaria a esse lugar porque Deus te prometeu, mas de repente quando isso se torna real, você não consegue administrar isso. E aí parece que as coisas estão fluindo pelos seus dedos. Não sei se você já passou por isso. Você sonhou com isso, não reclame do que você sonhou. Não reclame com Deus aquilo que você sempre pediu e hoje está na sua mão, só que você não está sabendo como fazer. Mas calma, você precisa ser tolerante, ser paciente, porque vai vir um momento do ajuste, mas você não pode abandonar quem você ama e quem te ama. O diabo vem para destruir, desunir, Deus veio para unir. Eu sempre falo, ministério não vem para separar a família. Tem gente que dá desculpa, eu estou há 30 dias na rua pregando o evangelho, sem voltar em casa, seu bobo, seu feio. Língua para você. Tem 40 dias que eu não sei o que é ver a minha esposa e a minha filha, porque o ministério, Deus não pediu isso de você. Porque a sua primeira igreja é a sua casa. Amém? Então, gente, é um perigo, o desengate é o perigo, o desgaste é um perigo, e existe, esse perigo nos ronda todo mundo que se dispôs a trabalhar, todo mundo como é que se diz? Suscetível a isso, se você não vigiar, há um perigo do desengate, do desajuste, do desencaixe, sabe? E às vezes aí você começa, há uma diferença entre chegar em casa e o estar em casa. Tem gente que chega, mas não está. Há uma diferença em vir para a igreja e estar na igreja. E o ser igreja, e o se envolver com esse ambiente de glória que acontece quando a congregação se une para buscar a Deus e adorar a Deus. Talvez o teu corpo está aqui, mas a tua mente não está aqui, a tua vontade não era de estar aqui. Você vem para tua mulher não ficar te enchendo o saco, falando, eu tenho que ir para a igreja, eu vou logo para essa mulher parar de falar. Você está, mas o corpo não está. Ou então você vai, a irmãzinha chega, eu vou lá, porque senão a pastora Mônica vai me ligar amanhã, perguntando por que eu não fui. Então eu vou porque eu não quero. Eu vou lá, mas só para ver o que aquele louro arrepiado está falando, porque eu não gosto muito dele falando, não. Mas eu vou lá, porque eu vou. Ok, você é bem-vindo, gostando de mim ou não, eu te amo do mesmo jeito. Me perdoa. Aqui a gente não é perfeito. Igual você, a gente está aprendendo. Mas existe essa diferença de pessoas que vêm, mas não estão. Sabe? Existe uma diferença entre ter filho e ser mãe. Tem gente que tem filho e dá para a avó criar. Existe uma diferença entre ter filho e ser pai.
Você não tem que ter, tem que ser. Deus deu a você. Cuide de você, não terceirize uma responsabilidade que é tua. Posso ouvir um amém aqui? Meu irmão, eu estou falando debaixo de amor e de tremor, e é o que eu creio. A gente só pode pregar aquilo que a gente crê. Sabe? Meu Deus do céu, isso é forte. E Davi estava frustrado porque, na verdade, a morte de Absalão representava o seu próprio fracasso. Por isso que ele não conseguia comemorar. Ele diz: quem dera se eu tivesse morrido. Antes Davi tem a vitória, mas ele não tem alegria. Davi perdeu, havia perdido a sua paixão, não tinha mais motivo, ele estava destruído ali. E o portão exterior é o portão que todos veem. E todos nós temos um desse. Normalmente nós queremos que as pessoas nos veem bem. Então a gente disfarça muito bem na aparência. Eu vou pintar o muro da casa, mas dentro de casa está tudo zoado. Eu vou botar uma porta bonita, mas dentro de casa está tudo quebrado, tudo sujo, tudo, porque eu preciso ser bem visto. Eu vou botar um filtro no Instagram, porque eu não quero que ninguém veja a minha espinha, eu não quero que ninguém veja a minha ruga, eu estou com 43, mas eu quero aparecer com 20, então eu vou usar todos os filtros disponíveis que o Steve Jobs e Bill Gates e companhia criaram. Então eu vou misturar isso tudo, porque eu quero ser bem visto, e nós somos assim. O portão externo é aquilo que a gente quer projetar para o mundo. Porque eu quero ser o menos julgado possível e ser o mais aceito possível para que eu possa obter sucesso. Aí só que há o portão interno, que é a nossa segunda linha de defesa, e todos nós temos esse, é onde reflete as nossas ações, aquilo que realmente está acontecendo, e esse conflito existe entre os dois portões, entre o externo e o interno, é ali onde habita a guerra, é ali onde rolam os conflitos, e todos nós temos um desses, no nosso caso, são entre os dois ouvidos, na mente. Conflitos, fracassos, alegrias. Eu tenho motivo para me alegrar, mas também tenho motivo para chorar. Eu tenho vozes dizendo que eu vou fracassar, eu tenho vozes dizendo que eu sou mais do que vencedor. Meu Deus, em quem eu vou confiar? Quem que eu vou ouvir no meio dessa confusão? Meu Deus. Davi, ele está de longe, fora do portão, mas vendo o que está acontecendo. De onde ele estava, ele conseguia enxergar o que estava acontecendo no lado externo do portão. E a coisa estava desenrolando. Mas Davi percebia, e teve hora que ele via, o mensageiro via, ele achava que era uma boa notícia, mas não era a notícia que ele esperava. Você precisa entender que você precisa voltar à posição aonde Deus te colocou. Amós profetizou apenas dentro dos portões. Dentro dos portões era onde as compras eram feitas, os negócios eram concretizados. Quando Ruth foi proclamada por Boaz, ele completou o acordo na presença de 10 testemunhas no portão. Quando Abraão comprou um local para enterrar Sara, ele completou a transação em frente das testemunhas no portão. No portão era onde as coisas eram concretizadas, acordos eram feitos, decretos eram liberados, sentenças eram revogadas ou cumpridas. No portão, destinos eram estabelecidos. Davi, depois do confronto, ele estava chorando, mas ele foi confrontado, e depois do confronto, Joabe diz para ele: volta para o portão.
Não adianta você ficar chorando a vida toda. Não adianta você ficar se lamentando a vida toda. Não adianta você ficar se culpando uma eternidade. Há 20 anos você se culpa da mesma coisa. Há 20 anos você carrega a mesma dor. Há 30 anos você reclama das mesmas coisas. Isso está se repetindo na sua vida. E o portão está vago. E o portão está vazio. Quando está vazio, alguém vai ocupar o lugar, meu amor. Então você precisa decidir ocupar esse lugar de domínio, de acesso, onde Deus colocou você. Então, mesmo quebrado, mesmo se sentindo um fracasso, mesmo chorando, mesmo se arrastando, volta para o portão, volta para o lugar de domínio, se assenta onde Deus te colocou. Meu Deus, eu vejo você se levantar do fracasso e da vergonha e indo para o portão. Eu vejo você se levantar das suas lágrimas e indo em direção ao portão. Eu vejo você se levantar do meio dos seus fracassos e indo em direção ao portão. Eu vejo você se levantando, ainda que com algumas cicatrizes, mas indo em direção, entrando pelos portões, com hinos de louvor, com gratidão. Eu estou aqui no portão, Deus sabe o que eu passei, mas eu voltei. Você pode dizer para as pessoas, falar assim, eu voltei. Fala, eu voltei. Eu voltei. Diga para você mesmo, eu voltei. Sabe, deixa o diabo saber que você está de volta. Deixa ele saber, olha aqui, você achava que o lugar estava vazio, mas eu voltei. Oh, meu Deus do céu, eu voltei. E eu não vou deixar que a condenação acabe comigo. Eu não vou deixar que a culpa acabe comigo. Eu não vou deixar que as palavras contrárias acabem comigo. Eu não vou deixar que as críticas acabem comigo. Eu voltei. Oh, eu não sei o que amanhã me espera, mas eu sei que hoje eu estou de volta. Eu sei que eu estou de volta. Eu sei que eu decidi me levantar das cinzas e eu voltei. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, há um lugar que Deus preparou para você, há um lugar que Deus preparou para você e você precisa se assentar nele. Deus preparou um lugar para você na presença dos seus inimigos, sabe? Ele pode não te livrar de todos os problemas, mas Ele vai te dar algo que é preciosíssimo, que se chama a presença. Eu não te garanto que você não vai ter problema, mas eu te prometo a minha presença. Eu te prometo, no lugar onde Deus te colocou, ali a provisão. No lugar onde Deus te colocou, ali a presença. No lugar onde Deus te colocou, ali a cura. No lugar onde Deus te colocou, ali a livramento. No lugar onde Deus te colocou, Ele te faz viver uma vida em abundância. No lugar onde Deus te colocou, ali há consolo para os dias de lágrima. No lugar onde Deus te colocou, há paz para os dias de guerra. No lugar onde Deus te colocou, há salvação, há cura, há milagre. Eu voltei. Fique em pé no seu lugar.